Sejam muito bem-vindos ao lançamento do nosso jornal escolar Voz do Tejo. Este é um momento muito especial, resultado do trabalho, da criatividade e da dedicação dos alunos e professores que acreditaram neste projeto e lhe deram vida. Antes de avançarmos, é importante reconhecermos aqueles que tornam o jornal possível. Por isso, gostaria de chamar ao palco a equipa da Oficina de Comunicação e entregar-vos o seguinte conjunto. Ana Pela. Hoje celebramos também o Dia Internacional dos Direitos Humanos, uma data que nos recorda a importância da liberdade, da igualdade, da justiça, claro, da liberdade de expressão. Um dos pilares fundamentais do jornalismo e a essência do nosso jornal, a Voz do Tejo. E porque a música também é uma forma poderosa de comunicar e defender direitos, convidamos agora a professora Céu a juntar-se a nós para interpretar toda a canção de Marisa Liz. O tema que nos inspira a ser melhores e construir por bem. A agressão a mim não me convém. Eu não quero ser roubada a inocência de alguém. O racismo a mim não me convém.
para receber o nosso convidado especial. Hoje temos connosco um jornalista profissional que aceitou o nosso convite para partilhar a sua experiência, falar sobre o mundo da comunicação e inspirar os jovens repórteres que estão neste auditório. Para o apresentar oficialmente, chamamos ao palco a professora Ana Santos. Então, bom dia a todos. Em nome do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e em nome do diretor e de toda a comunidade escolar, agradecemos a vossa presença neste dia tão importante em que vamos lançar o jornal da escola A Voz do Tejo. O título é muito sugestivo, o Tejo, porque é o rio que passa na nossa vila, é o rio mais bonito do mundo. E a voz, porque é aquilo tudo que nós queremos numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, é que todos nós tenhamos voz para a construção dessa sociedade, desses princípios da democracia, com a valorização daquilo que temos melhor no mundo, que é a nossa capacidade de expressão relativamente a vários temas. Mas este em particular nos diz muito hoje, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E, portanto, falamos muito convosco nestas questões do que são os direitos humanos, dos verdadeiros valores da cidadania, não esquecendo que, aliado aos direitos, também temos os nossos deveres. E, portanto, todos nós juntos, na escola e na sociedade, no mundo que nos rodeia, tentamos construir sempre um mundo melhor, sendo a escola aquele pilar fundamental no sentido de transmitir os valores e de vos sensibilizar para uma intervenção mais equitativa e com capacidade de refletir e de agir face a todos os contextos, sejam eles sociais, políticos e educativos. Portanto, hoje é um dia fantástico para nós e ver este auditório cheio que concorre ali em pé com a parte desportiva, com o corta-mato, eu costumo dizer, é importante uma mente sem um corpo são, portanto são duas atividades que se coincidem bem, casam bem, não é? Portanto, enquanto uns estão a cultivar a parte física, nós estamos a construir a nossa parte, digamos assim, mais intelectual. Certíssimo? E então, em meu nome e em nome do diretor, queremos agradecer de uma forma muito sentida ao jornalista Mário Rui Fonseca por ter assistido ao nosso convite e vou convidá-lo a sentar-se aqui, a juntar-se aqui ao pé de mim, para quem peço uma enorme salva de palmas. Eu conheço o Mário Rui Fonseca há muitos anos e tem uma particularidade, ou não fosse ele jornalista, é que tem uma voz fantástica. Eu adorava ter a voz do Mário Rui. Muito obrigada por ter um currículo muito invejável. Eu tenho aqui uma história que vou contar. Eu tive o Mário Rui há muitos anos. Eu cheguei ao agrupamento em 2013 e na altura lançaram 2 desafios. Um foi ali com o SIEC, a Escola Ciência Viva, e o segundo foi aqui a questão do empreendedorismo. E, pasme-se, envolvemos 300 alunos neste agrupamento com o projeto de empreendedorismo e ganhámos logo um prémio. E, entretanto, liga o jornalista Mário Rui Fonseca a dizer que realmente nós tínhamos sido selecionados pela agência Lusa e pela... não sei, e que íamos receber o prémio Antena Livre, e eu disse, é melhor ser o senhor presidente, então mas vamos receber. Não está a perceber, tem a ver com o projeto. Foi realmente um projeto muito interessante, construímos o nosso viveiro de empresas em ambiente escolar, e nesse sentido queria deixar também aqui uma palavra de agradecimento ao ex-presidente do município, o Dr. Fernando Freire, que diz, e portanto não basta dizer, nós sabemos que ele sente a paixão pela educação e portanto, apesar de já não ser presidente, mas uma vez presidente será ser presidente, fez questão de estar hoje aqui connosco neste arranque deste jornal A Voz do Tejo. Portanto, uma salva de palmas também para o Sr. Presidente. Obrigada a continuar a visitar-nos sempre. Muito obrigada.
Rui Fonseca, trabalhou, vou aqui ler um bocadinho o currículo, radialista na Rádio TAGI, jornalista da Rádio TAGI, colaborador da revista Fox, colaborador do jornal Primeira Linha, colaborador do jornal Gazeta do Tejo, chefe de redação do jornal A Barca, colaborador do Diário de Notícias, correspondente da Lusa com responsabilidade da cobertura jornalística de todos os municípios do Médio Tejo, diretor do jornal Primeira Linha, jornalista na Rádio Antena Livre, é isto que eu queria dizer, Jornal de Abrantes, jornalista no seminário Terra a Terra com sede em Abrantes, Seminário, não chegámos lá, Semanário, perdão, diretor fundador do jornal digital Médio-Tejo.net, este sim com grande impacto na região, na nossa região, e jornalista correspondente na empresa TSF Rádio Notícias. Obrigada, Mário Rui, uma salva de palmas. Falamos de comunicação social todos ao mesmo tempo. Isto é um percurso de vida, um percurso de jornalístico de vida, muito me orgulho, porque comecei precisamente numa rádio local e, apesar de ter oportunidades de ir trabalhando para os grandes centros urbanos, ou para Lisboa, nomeadamente, ou para, a partir do jornalismo local, é importante chegar ao nacional. E o exemplo que a professora Ana deu, um exemplo que ilustra bem a importância do jornalismo de proximidade, e em que no autarca também bastante conhecido tem uma frase que ilustra bem que a interioridade não é sinónimo de inferioridade. E muitas vezes há exemplos. São Paulo, não é? A professora Ana tem uma questão, mais. Sou natural de Sandoal. Não sabia, foi Eu se calhar não sabia, eu sou natural de Sandoal. E o ex-presidente da Câmara, também Miguel Borges, é que diz que interioridade não é sinónimo de inferioridade. Na Braquinha não é um município interior, digamos assim, nem o Médio Tejo é propriamente uma região do interior, mas padece de alguns problemas pelo facto de não estar nos grandes centros urbanos. Mas há exemplos muito bons, a nível de associações, entidades, a título individual, que são exemplo de boas práticas, de boas atitudes e exemplos a nível nacional e internacional. Um exemplo desta escola e do que se faz aqui ao longo destes últimos anos, no caso do meu período de turismo, foi um exemplo. Foi uma notícia dada pela, então eu colaborava na Rádio Antena Livre, Jornal de Abrantes, mas também como colaborador e correspondente da agência Lusa, faz o doisinho, destaca-se o que é, e merece destaque a nível local, para os órgãos de comunicação locais e regionais, mas ao mesmo tempo tenho o privilégio, digamos assim, de colaborar com o órgão de comunicação da âmbito nacional, que permite replicar os bons exemplos, não só na região, como também levá-los ao público nacional. E os bons exemplos, se há coisas que se devem copiar, há coisas que se podem copiar, nomeadamente os bons exemplos. E o que se faz aqui nesta escola, com a rádio, que recentemente abriram, inauguraram. Agora, com este exemplo deste jornal, e com este reforço e espírito de fomento da cidadania e da participação ativa, que são exemplos que devem ser publicados por todo o país e por todo o mundo. Hoje em dia estamos cada vez mais numa era digital e a informação é global. E o que se diz aqui hoje está a ser ouvido nas comunidades de qualquer parte do globo. Sem dúvida, o mundo é mesmo uma ervilha, não é? E eu costumo dizer que realmente nós aqui fazemos coisas muito bem feitas e o nosso parque escolar é exemplo disso, não é? Que temos tido a visita até de várias pessoas, mesmo no âmbito do projeto Erasmus, que nos visitam. Os nossos alunos, quando vão ao estrangeiro, por exemplo, estão a nível dos melhores, se não são sempre os melhores em termos de conversação, em termos de práticas. A nossa própria escola Ciência Viva, que sempre integrada em educação em ciências, também tem uma visibilidade a nível nacional e, portanto, eu penso que isso é importante e nós temos a agradecer muito à questão, aos membros da comunicação,
às rádios, ao jornal, porque são eles realmente que divulgam tudo aquilo que é feito no território, não só nacional, mas a nível internacional. E, portanto, e vocês estão todos parabéns, e eu agradeço o convite, muito me honra, porque o trabalho que aqui desenvolvem é um exemplo do bom que se faz em prol da nossa juventude. Quantas são os homens da manhã, os homens e as mulheres, e o que se faz aqui hoje é formar melhores pessoas, melhores seres humanos, para termos também uma sociedade mais justa, mais igualitária. E hoje é o que estamos aqui a fazer. E a letra desta canção está muito bem conseguida, muitos parabéns, porque reflete bem o espírito que estamos aqui a viver. E diz muito ao agrupamento, porque o agrupamento tem um projeto educativo, um lema, que é ver, viver e sentir a arte e a ciência, numa clara alusão ao território local, ao Parque das Culturas, mas também às ciências, à Escola de Ciência Viva, mas também temos como sublema educar para a paz. E, portanto, nesse sentido, também no âmbito do movimento Living Pills, isso é um movimento internacional, aliás, fomentamos muito estes valores de educar para a paz, não é? Todos os anos fazemos uma caminhada, este ano não, no ano passado estava a chover torrencialmente, mas fomentamos muito a questão de vivermos em paz, não é? Numa sociedade mais justa, mais fraterna, como disse muito bem, mais equitativa. E, portanto, tudo isto depende de nós. E a canção, esta letra, fala precisamente disso. Todos nós temos aqui um papel e uma construção de um mundo melhor está nas nossas mãos. Mário Rui, realmente é um privilégio estar aqui ao seu lado. Quem sou eu para entrevistar um jornalista? Antes de passar a palavra para falar um bocadinho desta questão do jornalismo na construção da paz, hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, portanto, este desafio que lançámos para falar um bocadinho do papel do jornalismo ao serviço da democracia e da liberdade de expressão, gostaria de fazer aqui uma pergunta. Ao longo da sua carreira, e portanto, eu sei a idade do Mário Rui, mas não vou dizer. Diga-me, mas tem trabalho há mais de 3 décadas, tal e qual como eu. Diga-me, por favor. Mas não se nota nada. Diga-me, por favor, a reportagem, o texto, a notícia, que costumam mais transmitir, fazer e elaborar? Vai passar algo mais especial? Este papel não é o meu. A professora Ana inverteu os papéis, ou seja, eu estou melhor no papel da descrição. Do outro lado, eu coloco as perguntas e pronto. Agora estou no papel, peço desculpa se não me sentir bem à vontade, mas eu preparei um textinho, depois preparei para deixar a vossa reflexão e gostaria que vocês também colocassem perguntas que entendam relevantes. Eu tenho, pronto, comecei, como disse bem, não como jornalista no sentido de escrever notícias e fazer reportagens. Comecei como radialista. E tudo começou na escola. Começou na escola porque tínhamos um professor que despertava para a importância do jornalismo, era precisamente a introdução ao jornalismo. Mas o professor tinha uma sensibilidade tal que levava os alunos todos às rádios locais. Já tivemos mais do que temos hoje, no país e na região, mas em tempos. E então, era na prática, era escrever no jornal da escola, que se criou para o efeito, fazer reportagens, ir para a rua, entrevistar pessoas, fazer reportagens, e era ir para as rádios locais. Então havia a Rádio Tágil, tinha sede em Tramagal, já extinta, entretanto, e a Rádio Tenalina, que é uma das pioneiras das rádios locais, que ainda hoje está a emitir a partir de Brancos. E então íamos todos fazer programas em direto. Isto no 10º ano. E daí nasceu o bichinho. Porque depois há um bichinho da rádio, e vocês vão perceber isso. Já tenho uma rádio também. Portanto, o radialista, o que eu ia fazer para a rádio não era fazer entrevistas. Nomeadamente da parte até era outra. Era música. Só música. E parece que já falámos aqui da importância da música na arte de comunicar. E no comunicar, e fazer passar a mensagem com as pessoas felizes ao pensar. Começou por aí o bichinho da rádio e foi o que comecei. Para ir diretamente à sua questão, é difícil falar de uma reportagem
que me tenha mais marcado. Há umas que me recordo particularmente e estão todas muito ligadas a esse professor, porque quando eu não era uma professora, uma pessoa que já faleceu, portanto, Valcino Serras, uma pessoa muito humanista. E o jornalismo de proximidade era isso que eu nos fazia tentar ver. É feito de pessoas, muitas vezes praticamente ou invisíveis, mas que fazem parte do nosso dia a dia e que são connosco todos os dias. Estão connosco na nossa aldeia, na nossa vila, na nossa cidade. Seja uma pessoa ligada a um rancho folclórico, tem uma importância extraordinária para a preservação das tradições, para lembrar de onde viemos, como é que chegamos aqui, e também para podermos projetar para onde é que vamos. Lembrar o que vestiam, os usos, os costumes, os saberes, os sabores de então, dos nossos avós, bisavós, e já dos avós e bisavós deles. Esta visão muito humanista de proximidade das tradições, das raízes, marcou sempre o meu percurso e tive sempre... É difícil desligar muitas vezes, quando estamos a fazer um trabalho de reportagem, da envolvência humana da situação. E as que mais me marcaram, precisamente para tentar estar distante de sofrimento, da preocupação, de momentos aflitivos, diariamente em termos de incêndios, marcam porque há uma aflição ali enorme e uma preocupação. Felizmente temos bombeiros porque as pessoas que sabem o que estão a fazer, mas a força das alterações climáticas e os incêndios estão cada vez mais violentos e obrigam, originam muitas vezes situações muito difíceis e dramáticas. Algumas das minhas reportagens mais difíceis de fazer foram no âmbito que envolve pessoas e sofrimento e a mais positiva? Mais positivos. É sempre a vitória das pessoas, momentos de felicidade. Uma que me marcou, e vai também pelo humanismo, foi uma reportagem que fiz numa altura até de dezembro. Não me posso esquecer porque há muitas pessoas que passam o Natal, pessoas de mais idade, passam o Natal no hospital. E muitas vezes não é porque sejam doentes. Já tiveram alta, mas não há quem nos vá buscar. Não têm casa, é uma situação muitas vezes invisível. Mas estas pessoas foram pais, são avós, mas hoje em dia, por algum motivo, não há quem as vá buscar. Passam o Natal no hospital, apesar de terem tido alta médica. Há um grupo de uma senhora, já com perto de 90 anos, liderava um grupo de voluntários. A senhora já faleceu antes de ano. E foi daquelas que mais me marcou. Porque é uma pessoa com idade, e já podia estar em casa a descansar, a ler, a estar com os seus netos. E ela dava de si, liderava um grupo de voluntários, que ainda hoje existe, que é o grupo das batas amarelas. E então, não tem a ver com as pessoas que passavam sozinhas no mental, no hospital, mas com uma aula muito específica, que é dos doentes terminais. Ou seja, pessoas que têm câncer ou outras doenças e que estavam no hospital, mas já não iam sair dali. Estavam mesmo na aula dos cuidados e não tinha praticamente ninguém as ia visitar. São pessoas que estavam ali 24 horas, conscientes, mas à espera da hora da. Esta senhora, com 90 anos, todos os dias, passava horas e horas com um grupo de voluntários que ela liderava, a ir dar carinho e calor humano a estas pessoas, a falar com elas, a relaxar, a fazer companhia. E isto é um exemplo. Portanto, aquelas pessoas estavam nos seus últimos dias de vida, mas este calor humano fez a diferença porque, de certeza, que elas passaram os últimos momentos de vida com calor humano, com humanismo, né? Uma maior humanidade. E este exemplo, penso que é um dos exemplos que se deve repetir e devia ser final. Deve ser anunciado, não é? Aos eventos. E essa reportagem fila para um jornal local, para um rádio,
mas também é fixe para a música. Também permite levar esta boa nova, digamos assim, um bom exemplo, uma boa atitude perante a vida, perante a comunidade onde estamos inseridos, permite levar este bom exemplo e que ele seja replicado. Isto é como a democracia. Vocês já nasceram todos em democracia. Eu tenho mais alguns anos que vocês, como saberão. Nós não nascemos em democracia. Nós tivemos 48 anos de ditadura, tivemos em ditadura há quase meio século. E estamos com meio século de liberdade, que foi conquistada pelo povo, pelos militares, pelo povo, saiu à rua no dia 25 de abril de 1964. Ela não tem com certeza familiar. E esta democracia foi conquistada depois de muito sofrimento, e é uma democracia que tem que ser constantemente defendida e construída. E aquilo que se está aqui a fazer hoje, no fim de contas, no jornalismo, tem um papel muito importante em dar a voz às pessoas e em defender também princípios basilares da democracia. E o humanismo, para mim, marcou muito este percurso até hoje. E se vai marcar. Pois, para sempre, não é? Esse é o papel do jornalismo. E os alunos que estão aqui de humanidades lançam este desafio e esta paixão pela capacidade de comunicação e da expressão escrita, por forma a que possamos todos refletir na importância de vivermos em democracia, porque às vezes, quando falamos convosco, sentimos que às vezes não há muita reflexão nesse sentido, ok? É tudo um dado adquirido. E, claro, todos nós, independentemente de sermos de ciências ou das humanidades, esta reflexão e este poder de comunicação deve imperar. Mas aqui o pessoal das humanidades, das letras, tem um papel muito importante neste contexto, certo? E, portanto, lanço aqui o desafio, e juntaremos das pessoas de português, para começarem a produzir, como é para a voz do textos livres, não é? De expressão, porque só assim podemos realmente todos contribuir para vivermos em liberdade e com todo este conhecimento da expressividade, da construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, que também aqui o senhor jornalista Mário Rui defendeu. E agora sim, Mário Rui, os 10 minutos são seus para nos presentear com o texto, ou textos, ou frases, que traz, e portanto nós queríamos ouvir de uma forma muito interessada. Está bem? Tenha à vontade. Eu preparei um pequeno texto só para o âmbito do jornalismo da construção da paz, da democracia e da cidadania, é mais para reflexão, deixar uns pontos que entendo que são importantes refletirmos. Muito bem. Estejam atentos para depois colocarem questões, está bem? Sobre a democracia da Vila Nova da Baquinha, vocês são todos de Vila Nova da Baquinha? Alacamento, Torres Novas. Já é um mundo que está aqui da Almédia, até os que está aqui. É a nossa escola. Há aqui na Barquinha, como há também São Novas e no trocamento, bons exemplos e o jornal A Voz do Tejo. A Voz do Tejo. Eu antes de ler, só gostava de deixar já duas coisinhas. O comunicar é uma combinata. Nós, desde que nascemos, levamos uma palmadinha para começarmos a comunicar. Chorando. E depois há muita forma de comunicar e portanto, é uma coisa inata em nós. Depois podemos ir aperfeiçoando e há maneiras de poder comunicar. É importante que no comunicar de hoje, e toda a gente comunica desde pequenino, não é? Nós, quando falamos com os nossos pais, podemos querer transmitir uma ideia e uma verdade, certo? E podemos usar expressões que são meias verdades. O jornalismo tem uma parte importante, e vocês que não gostam do texto também vão ter essa experiência, né? Que é precisamente
quem vai ler o jornal tem de confiar no que está a ler. Há que checar as fontes, cruzar fontes. Então, às fake news. Porque isso é importante para ter uma democracia e pessoas mais bem informadas. Eu só que está aí a dizer que na Barquinha há apenas dois nomes que não ocorrem. Pessoas que lutaram pela questão do direito no país que vive a democracia. Foi Carlos Marcos Lobo, que dá o nome à ilustre Biblioteca Municipal. Podem tentar saber quem foi o Carlos Marcos Lobo. Foi um militar de Abril, mas foi muito mais do que isso. E um padre que não benzia ao regime, ao antigo regime, o padre Francisco Panhares. Também é muito interessante, temos aqui uma música, é professor de música. Também é aqui da Barquinha, da Praia de Ribatejo, mais concretamente, foi um padre que levou, através da sua guitarra e da sua maneira de estar, do seu humanismo, levou a palavra muito além e ajudou a construir o Abril que hoje vivemos. Muito importante. Valores de democracia. Então vamos ouvir o seu pequeno texto. Para nós é assunto, como disse, são os pequenos vídeos. Já bom dia a todos. É um prazer estar convosco para falar sobre o jornalismo. Não apenas como profissão, mas como um dos pilares fundamentais da democracia e da cidadania. Falo-vos com a experiência de quem trabalha diariamente na imprensa regional e nacional, nos conselhos do Médio Tejo, e também para a Lusa, a agência de notícias, a única agência de notícias de Portugal, acompanhando de perto a realidade das pessoas e as transformações rápidas do mundo e da informação. Portugal viveu 48 anos de ditadura, até o dia 25 de abril de 1974, um período em que a imprensa estava censurada, os jornalistas eram controlados e a verdade era filtrada pelo Estado, como também poderão aferir pela história e pelo famoso lápis azul, entre outros. A Revolução de 25 de abril envolveu-nos direitos, mas também responsabilidades. O direito de informar, o direito de ser informado, a responsabilidade de garantir que nunca voltamos a uma sociedade onde só existe uma versão dos factos. Hoje já não vivemos sob censura oficial, mas isso não significa que os riscos tenham desaparecido. Pelo contrário, a manipulação da verdade continua a existir, apenas mudou de forma. Na democracia, as pessoas só podem participar se souberem o que se passa. E a função do jornalismo é precisamente essa: explicar, esclarecer, contextualizar. Questionar o poder onde é preciso. Dar voz a quem a não tem. Trazer aos cidadãos a informação necessária para tomarem decisões, sejam elas votar, participar numa causa ou simplesmente compreender melhor o mundo. Quando um jornalista cumpre bem o seu trabalho, contribui para cidadãos mais informados, mais conscientes e mais exigentes. E uma sociedade com cidadãos exigentes é sempre uma sociedade mais forte. Trabalhar na imprensa regional é estar onde tudo começa, nas freguesias, nas escolas, nas pequenas empresas, nas instituições locais, nas histórias das pessoas comuns. É aqui que nascem muitos dos problemas e das soluções que mais tarde chegam ao debate nacional. O jornalismo de proximidade, para mim, tem três grandes forças. Para mim, e penso que conhece o território porque vive nele e percebe as suas necessidades. Ouve quem não costuma ser ouvido, dá voz às pessoas e às comunidades. Combate a desertificação informativa, porque sem jornais locais, sem rádios regionais ou sem correspondentes, muitas regiões tornam-se invisíveis. E quando essas histórias chegam depois à imprensa nacional ou à Lusa, ganham outra dimensão. É uma forma de garantir que o país não se resume a Lisboa e Porto,
Todas as regiões têm direito a ser representadas. É a minha visão do jornalismo de proximidade e porque nunca ficamos logo ao corpo, mas sempre ao tempo de viver no interior, como dizem os políticos. Vivemos Mas numa agora época. querem vir para cá, já por qualquer Agora, coisa. começam a abrir a Mudou, questão. dessa-feira viva. Vivemos numa era em que todos produzimos e partilhamos informação, mas isso não faz de todos nós jornalistas. Informação falsa, chamadas fake news, espalha-se hoje com enorme rapidez e muitas vezes torna-se viral antes de alguém a conseguir desvio. As fake news são perigosas porque manipulam opiniões, alimentam preconceitos, dividem comunidades, podem influenciar eleições, influenciar negócios, conflitos e até saúde pública. O jornalismo profissional é o antídoto. Verifica, cruza fontes, questiona, confirma antes de publicar. O trabalho de um jornalista é, portanto, muitas vezes, dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir, mas precisam de saber. Apesar dos desafios, vivemos também uma época extraordinária. A informação viaja com uma rapidez nunca vista. Ferramentas digitais permitem investigar melhor, chegar a mais pessoas e contar histórias de formas mais criativas, em vídeo, áudio, multimédia, dados e redes sociais. Para os jovens, isto significa oportunidades reais. Novas profissões ligadas à comunicação. Possibilidade de criar projetos jornalísticos próprios. Maior liberdade de expressão. Capacidade de participar ativamente na discussão pública. A tecnologia não substitui o jornalismo, mas amplifica-o. E vocês que hoje crescem neste ambiente digital têm nas mãos o poder de transformar o futuro da informação e da sociedade. O jornalismo existe para servir as pessoas, em jeito de conclusão, para garantir que a democracia se mantenha saudável, para manter viva a memória do que fomos e construir o que queremos ser. E quando houver jornalistas, e enquanto houver jornalistas comprometidos com a verdade, seja aqui, num pequeno conceito do Médio Tejo, seja numa redação nacional, haverá sempre esperança de uma sociedade mais informada, mais justa e mais participativa. Muito obrigado pelos ouvintes. Pois é, realmente foi combinado um chave de ouro, mas ninguém vai sair. Por enquanto, gostaria também de vos ouvir. Alguém quer colocar alguma questão, fazer algum comentário? O pessoal que está aí das humanidades. Alguém quer ser jornalista nesta sala? Alguém já escreveu uma notícia? Pois é isso. Olha, ainda não acabou a sessão. Eu não sei porque é que estão a ficar assim tão agitados. Desculpa lá. Não se importam de estar calados. Democracia também é isto. É termos respeito por nós próprios e pelos outros. Com direitos, mas também deveres. Ok? Diz, querida. Eu acho que ninguém aqui quer ser jornalista com tanta miséria que passa no dia. É importante haver clareza. Vai pensar. Desculpa lá. Como te chamas? Emma. Disseste é importante, é sinal mesmo importante. Mas estavas a referir a telenovelas ou
ou que canais de televisão em concreto, ou canais informativos? Minha avó e meu pai não deixam pôr outros canais. Deixam ficar sempre a ver notícias. Mas Ou olha, ver TV, ou notícias. E agora há canais informativos. Mas interessa-te por acompanhar o notícias e o mundo bem. Vês notícias ou próprias notícias na rádio, jornais, não. Não, isso é importante, não é? Isso é muito procurar. Agora depende de como é que queres ir procurar. Há canais específicos. Tens assim notícias, principalmente tens a CMTV. E os conteúdos são completamente diferentes. É importante fazermos um filtro, está bem, Ana? Mas não deixa de ter razão. Efetivamente, às vezes também temos que filtrar, é como um jornalista que tem a expressão escrita, não é só a televisão, não é? Claro. Vamos a ver. Depois, mas é importante que haja o contrário. Alguém que goste de dar notícias, se seja informado. Não vai tanto na série também, mas é que vai mal falar também. Todos nós. Vai, Marco, nós, se fôssemos jovens, estaríamos aqui muito mais tempo, mas os jovens, a hora de intervalo é curioso. Agradecer em nome do grupamento, em nome pessoal, a sua presença, sei que não é fácil, e peço uma enorme salva de palmas para. Só um minuto. Muito obrigada a todos e uma salva para fora. Ainda não terminou e também estamos aqui para aprender um bocadinho de cidadania ativa. É importante escutar também. Ok? Queríamos só divulgar o site do jornal e queríamos divulgar uma ação coletiva que estamos a fazer na escola e que é importante para o resto do mundo. Nós, felizmente, estamos aqui numa parte do mundo que, mesmo que ocorram alguma falta de direitos humanos, estamos aqui numa parte privilegiada do mundo, em que podemos estar aqui e não nos sentir presos. Mas, infelizmente, noutras partes do mundo, não é isso que acontece. E nós queríamos divulgar só esta ação, porque esta ação começou justamente com um caso português. Houve um advogado em Inglaterra que leu uma notícia um dia, estava a ler o jornal, e leu uma notícia que 2 jovens como vocês tinham sido presos só por estarem a brindar à liberdade. Foi assim que começou esta organização, que é a Amnistia Internacional. Esse facto ocorreu em Portugal quando estávamos em ditadura, e é por causa de casos destes que esta organização se multiplicou por vários países e continua a sua ação. Tal como o senhor jornalista estava a dizer, é uma organização que primeiro faz investigação sobre casos específicos e tenta defender pessoas que estão invisíveis ou que não têm voz. Neste momento, a nossa escola aderiu a esta campanha, por ser hoje também o Dia dos Direitos Humanos. Esta campanha vai até ao final de dezembro. Nós convocamos a nossa escola e a organização deu-nos este código. E, se vocês forem a este site, amnistia.pt, e à maratona de cartas, vão ver 4 casos em que os direitos humanos não estão a ser cumpridos e a vossa assinatura pode fazer a diferença. Isto também é um facto de como nós, mesmo não sendo jornalistas, podemos ser cidadãos ativos e fazer alguma coisa pelos direitos humanos à nossa volta e pelo mundo, ok? Apelamos a que vocês vão ao site. Pessoalmente, nós estamos a ir às vossas turmas, diretamente, porque são casos que merecem reflexão.
O 9º ano vai ter materiais também para trabalhar nas aulas de cidadania, porque isto da cidadania é uma coisa que só com seres humanos conscientes, humanistas e que pensem um bocadinho nos direitos humanos é que podemos fazer uma sociedade mais justa para todos. E olhem, a vossa geração está a ver, como a Emma estava a dizer, muita injustiça e vocês próprios se calhar também vão sentir algumas. Portanto, é preciso continuar sempre a lutar por mais justiça. Apelamos aos votos, propaguem, falem com os vossos pais, adiram e a escola do país que tiver mais assinaturas pode eventualmente ganhar um evento da amnistia, que às vezes é o caso de uma pessoa que vai dizer que foi presa injustamente e contar a sua história. Está bem? Ok, vamos só divulgar o site do nosso jornal. Gabriel? Gabriela, bora! Hoje celebramos não apenas o lançamento do nosso jornal escolar, mas também os valores que nos unem à comunidade: o respeito, a liberdade, a verdade e os direitos humanos. Antes de nos despedirmos, queremos agradecer-vos uma mensagem final e o link do nosso jornal. Queremos agradecer a todos os que tornaram este dia possível, aos alunos que se dedicam diariamente a este projeto, às pessoas que acompanham a oficina de comunicação e a toda a comunidade educativa que acredita no poder da palavra. E assim, chegamos ao final deste momento tão especial. Muito obrigada a todos. Às nossas escolas, com responsabilidade, criatividade e liberdade. Mandem-nos os vossos textos ou fotos, vídeos e áudios para vozdetexto@escolaplatina.pt e sigam-nos no site da escola. Desejamos a todos um excelente dia dos direitos humanos. Até a próxima.